Nesse vídeo eu vou trazer aqui, gente, situação envolvendo o jogador em Clássico Bavi que chama a atenção, vocês vão entender que pode ser caso de polícia. Além disso, trazer também investimento do Grupo City concretizado em atacante, para completar mais resenha do Bahia e também repercussão envolvendo situação polêmica no Clássico. Isso e muito mais, é mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, Nação Tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje é mais um Plantando Bara, mas antes disso aproveite aí a Esportiva Bet com cadastro disponível para você a partir de apenas R$10 e aí você clica no link que eu vou deixar no primeiro comentário também na descrição do vídeo, aponta a câmera para esse QR Code que você está vendo aqui na tela e aí você tem acesso ao cadastramento na Esportiva Bet e pode participar das odds turbinadas. Claro, só maiores de 18 anos, sempre digo isso, jogo sempre com responsabilidade, aposta não é investimento e tem Série A hoje, gente, inclusive tem aqui Botafogo e Atlético Paranaense, que é a minha opinião. Eu acho que o Atlético Paranaense, como se diz, vai cometer o crime, viu, gente? Tudo aqui super turbinada, várias possibilidades. Então, se você quiser, chega junto aí e faça seu cadastro novo e aproveite essas odds turbinadas da Esportiva Bet. Mas vamos para o assunto de hoje. A gente começa trazendo o Bahia, que aproveitou para ir à forra. Vamos trazer aqui duas postagens muito criativas, para não dizer mais, do Bahia. Tá aqui, ó. Errou! Isso aqui foi agora à tarde. Vejam vocês, o Bahia repercutindo o palpite do Gato Mestre antes da partida. Vitória vencer 7, um empate e o Bahia vencer 0. Aí, gente, vamos trazer que aqui vale a pena. Errou! 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 Joia! Aí, gente. A graça do futebol é essa, né? Ainda mais quando a gente que tá, como se fala, por cima da carne seca. Mas não foi essa não, né? Teve também essa aqui. Ó. Você conhece Mário? Bahia e Puma Brasil agradecem pelo teste de elasticidade do tecido ultra tecnológico do manto tricolor. Tentaram, mas a camisa não rasgou. Hashtag camisa de aço. Tá aqui, gente. Mais uma pra conta. Mandando lá, né, gente? Pra Avenida Mário Sérgio, que dá no estádio Manuel Barrada. Mas nem tudo foram flores, né? O Bahia aproveitou também hoje para lançar nota oficial. Tá aqui, gente. O Esporte Clube Bahia SAF lamenta profundamente e repudia com veemência os episódios de violência registrados antes do clássico deste domingo que resultaram na morte de torcedores. Não há rivalidade que justifique, é inadmissível, revoltante e insustentável. Futebol jamais pode ser utilizado como justificativa para atos criminosos. Futebol é saúde, integração e lazer, não é terror e morte. Não podemos normalizar que sair de casa para torcer torne-se algo perigoso. Nos solidarizamos com as vítimas e seus familiares e esperamos das autoridades uma investigação profunda e a punição rigorosa dos responsáveis. O Bahia seguirá defendendo o futebol como ferramenta de inclusão e socialização, onde a vida esteja sempre em primeiro lugar. Tá aí, gente. Nota mais do que pertinente e necessária. E eu assino embaixo, antes de tudo, solidarizar, né, com os familiares, com os amigos, e, ao mesmo tempo, exigir aí para o pai da polícia um trabalho de inteligência, porque a certeza da punição que coíbe, tá? É a certeza da punição que coíbe. Identificar os responsáveis pela autoria, pela participação e o combo ser completo. E aí, responder pelo crime que cometeram, né? Isso que a gente torce, acredita e exige. Por sinal, a Bambu também lançou nota, viu, gente? Nota de repúdio diante da tragédia ocorrida na tarde de ontem. A torcida organizada Bambu vem ao público manifestar sua profunda tristeza, indignação e solidariedade pela perda de 2 de nossos componentes vítimas de um ato covarde. Neste momento de dor, solidarizamos-nos com seus familiares, amigos e com todos aqueles que compartilhavam da caminhada ao lado dos nossos irmãos. São vidas interrompidas de forma brutal, deixando uma marca de sofrimento em toda a instituição. A Bambu repudia de maneira veemente qualquer forma de violência, especialmente o uso de arma de fogo, armas brancas ou qualquer outro instrumento utilizado para promover ato de covardia. Não compactuamos com esse tipo de prática e defendemos que os fatos sejam rigorosamente apurados, com transparência, responsabilidade e respeito às vítimas e seus familiares. Diante da proporção que o caso tomou, inclusive em âmbito nacional, cobramos das autoridades competentes uma investigação séria, imparcial e célere com a identificação, responsabilização e aplicação da lei a todos os envolvidos. Esperamos que o Ministério Público, as forças de segurança e as demais autoridades cumpram integralmente o seu papel. Justiça não pode ser apenas uma palavra diante de uma tragédia como essa. Queremos respostas, esclarecimentos e cobramos justiça. Nesse momento, nossa prioridade é o respeito à memória dos irmãos e o amparo às suas famílias, que suas histórias jamais sejam reduzidas ao episódio que encerrou suas vidas. A Bambu seguirá acompanhando o caso e cobrando das autoridades aquilo que é direito das vítimas e dever do Estado. Investigar, esclarecer e fazer justiça. E descanse em paz, irmãos. A caminhada de vocês jamais será esquecida. Tá aí, gente? Nota bastante
assertiva da Bamor. E também concordo plenamente com o que foi dito, é isso, né? Que a paz reine e que esse tipo de coisa seja cada vez mais, enfim, criminalizada, é o que eu posso dizer assim, né? Que os responsáveis paguem com veemência pelos crimes cometidos. Outra informação agora é sobre o Sport TV, gente. A bancada da redação Sport TV repercutiu o papelão feito pelo time do Vitória diante da comemoração de Jean Lucas. Está aqui, ó. Virou um assunto polêmico aqui, porque eu não achei falta de respeito, né? A gente já viu o Cristiano Ronaldo fazer, o Messi, o Ronaldinho Gaúcho. Ele simplesmente tirou a camisa, mostrou o número 6 para a torcida ali. E eu achei que ele queria mostrar para a câmera, mas tem uma parte da arquibancada que fica ali naquela posição. Não foi especificamente para a torcida organizada do Vitória. É o setor que a organizada fica, mas ele estava muito na ponta, né? Perto da bandeirinha de escanteio já. O Marinho, que gosta muito de farmar aura, né? É o meme ambulante. Ele, inclusive, deu uma entrevista interessante pra gente após o jogo, disse que fica com raiva quando perde do Bahia, falou assim desse jeito, com raiva. Ele que puxou a camisa e o Kaká tenta rasgar a camisa do Bahia. Virou um ótimo marketing para o Bahia, né? Pra camisa do Bahia. Mas a falta de respeito do Kaká é incrível, né? Eu nunca vi isso na minha vida, um cara tentar rasgar a camisa do time adversário. Eu achei muito mais provocativa a comemoração do Alejo, né, metralhando o time adversário, a torcida adversária ali, do que o do próprio Jean Lucas. E do Alejo foi na frente do banco do Vitória. Cara, eu acho até que vale destacar nesse ponto do Kaká a atitude do Klaus. Eu acho que o Klaus evitou um negócio muito ruim no futuro do Kaká ali, porque eu não estou defendendo isso não, pelo amor de Deus, né, que houvesse um problema para o Kaká se ele rasgasse a camisa. Mas ia ser uma questão muito problemática, porque a gente não viu isso, né? Um jogador pegar a camisa de outro time e rasgar dentro do campo. E o Klaus foi bem, cara. O Klaus viu o que ia acontecer, porque o Klaus podia lá deixar, né? Faz isso aí que eu vou te expulsar. Tá observando. Eu vou te expulsar, faz o que você quiser. O Klaus, na hora, viu o tamanho do problema, saiu correndo e pegou a camisa da mão do Kaká. Tá aí, gente. Eu comentei hoje no BFC na live que, para mim, a situação se consumou, né? O gesto de querer rasgar aconteceu, foi efetivo. Se não rasgou, foi um acaso, uma situação ali muito mais da camisa do que do atleta. Houve intenção, houve o dolo realmente de rasgar. Para mim, deveria ter tomado cartão vermelho, sem sombra de dúvidas. E não só isso. Caberia para mim, porque é um desrespeito à instituição, seja qual for o clube, né? E pensem bem, independente de ser Bahia ou Vitória, simplesmente o adversário pegou a camisa do outro e aí tentou rasgar dentro de campo. Isso aí é uma animosidade inaceitável, era expulsão. O Vitória deveria lançar nota pedindo desculpas e os atletas se manifestar pedindo desculpas. Não quer dizer que vai resolver a desculpa, não, mas isso deveria ser feito. É o mínimo de dignidade que se tem diante de um gesto tão inaceitável como esse que foi feito. Por sinal, tem situação que pode gerar polêmica e está aqui só como se fala um spoiler, né? Um spoiler dessa situação. Estamos falando aí de Veloso, que é um especialista em leitura labial, e ele trouxe aqui, gente, a seguinte situação. Rapaz, esse Bavi teve ameaças que o jogador poderia até registrar o boletim de ocorrência. Daqui a pouco eu posto a leitura labial completa. Gente, isso aí tem tempo, eu estou acompanhando. Quando ele postar a leitura labial, eu vou trazer. Não duvido de ter sido aquele debate, aquela discussão, melhor dizendo, né, entre David Duarte e Kaká, e não duvido de ter sido algo falado por Kaká. Não quero ser leviano, né? Quando ele postar, eu vou trazer, mas vejam que é algo seríssimo. Eu até desconfio de repente, né? Não sei, mas às vezes até podem entrar em contato com ele para tentar segurar a divulgação disso, com a divulgação séria dele. Pode gerar, inclusive, que a leitura labial é utilizada até para efeito criminal, né? E aí vamos ver o que é que vai acontecer. Ameaças é algo muito grave, viu, gente? Vamos ver aí o que é que vai acontecer, porque é algo, mais uma vez, mais uma polêmica aí, mais uma situação inaceitável aí, se tratando de futebol. Por sinal, por outro lado, tem a resenha aqui, Jean Lucas e Everaldo não perderam a chance não, viu, gente? Vamos trazer aqui essa resenha, vejam vocês aqui, ó, é o perfil de Jean Lucas repostando o Everaldo, e tem aqui justamente a mensagem de Everaldo, né? Everton marcou Jean Lucas, tá aqui. Eu sei, ela é linda, matéria de qualidade difícil de rasgar. Todos querem ter, poucos podem investir. Da próxima vez é só pedir, não precisa arrancar. Mais informações para aquisição. Loja do Bahia. Vejam aqui, gente, com a música bacana aqui. Lucas Miranda. Corra do Bahia, corra do Bahia, corra do... Pois é, gente, tá aí, né? Everton representando
juntamente com Jean Lucas. No campo da resenha é mais do que saudável, né? Convenhamos, né? Para completar, para arrematar, tô feliz, claro que eu tô feliz, e a gente tem que festejar, realmente foi um triunfo contundente, ainda que tenha faltado um pouco mais de efetividade para o Bahia, e eu falei sobre isso, inclusive, no pós-jogo de ontem, agradeço a vocês pela presença, mas vejam que é investimento, hein, gente? Tem reforço brasileiro no Manchester City, o clube inglês chegou a um acordo com o Palmeiras por Alan, por 40 milhões de euros fixos, mais bônus, viu, gente? E o bônus simplesmente 5 milhões de euros, viu? E aí, o garoto vai brilhar no time de Enzo Maresca, tá aí, Fabrício Romano, que trouxe, inclusive, a informação. Gente, vejam vocês, hein? Nada é o Grupo City. Longe de mim achar que eu vou fazer um investimento desse no Bahia. E nem eu exijo. Até porque a rentabilidade do Manchester City é bem maior, né? As receitas são bem maiores. Agora, dá para esticar um pouco mais a corda aqui e vejam, né? Jogador de lado de campo, que tem poder de definição, que tem lastro, 240 mais 30, que são mais 5 milhões de euros, 270 milhões de reais. Então dá para dar uma esticada também do Grupo City com relação ao Bahia, que invista 30% disso, traga mais alguns jogadores. Eu defendo trazer cada um para um setor. Eu estou falando isso depois de um triunfo, porque é importante que a gente continue mantendo o critério e a coerência. O Bahia ganhou, excelente, mas precisa levar o nível da sua capacidade de definição. Não fez falta por quê? Porque foi 2-0. E o Bahia criou tanto que teve um percentual mínimo de aproveitamento e ainda assim deu 2-0. Agora, nem todos os jogos são assim. E não é assim também pelo perfil de finalização do nosso sistema ofensivo, meio-campistas e atacantes que não são talhados para o gol. Então o Bahia tem que levar esse nível, porque já perdeu pontos preciosos assim, e o Bahia poderia estar em outra prateleira se tivesse jogadores melhores preparados, ou com mais investimento, né, para conseguir converter as oportunidades em gol. Tá aí, gente, 270 milhões. Brincadeira, hein? Enfim, é isso, pessoal. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar aos 90 mil inscritos e aproveita aí, gente, essas odds turbinadas da Esportiva Bet. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima.